A partir de agora, passamos a apresentar o programa A Voz da Restauração. Que a graça, a bondade, a paz e a misericórdia do Senhor nosso Deus, meu irmão, meu ouvinte, possa estar com você, com sua família, com todos os seus entes queridos, que por certo estamos todos juntos aí, reunidos para mais uma vez sermos abençoados com o Senhor, através de sua santa e preciosa palavra. Nosso muito obrigado por mais uma vez estar aí juntamente conosco através desta união espiritual, para juntos mais uma vez aprendermos com Deus e com a sua palavra. Mais uma vez, hoje sendo o quarto dia desse estudo, o quarto programa, que estamos dentro deste estudo, como deve se educar os filhos. Nós estamos nesse tema já há 4 programação e nós vamos dando sequência. Hoje, Deus permitindo, vamos dar um passo a mais, concernente ao que já temos aprendido até aqui. E você que está nos acompanhando, você que está desfrutando das bênçãos de Deus através desses pequenos estudos, se você também tem um estudo, ou se você deseja também obter uma melhor orientação daquilo que nós estamos ensinando aqui através desta emissora amiga, basta você entrar em contato com o nosso programa. E você poderá fazer da seguinte forma: você poderá fazer por correspondência, ou através da internet, ou através do telefone. Se você deseja nos corresponder por via postal, o nosso endereço é Rua Vicente Caetano de Araújo, Rua Vicente Caetano de Araújo, número 165, Jardim Eldorado, Presidente Prudente, Estado de São Paulo, programa A Voz da Restauração. O CEP é 19 026 090. O nosso endereço na internet é vozdarestauração@hotmail.com. vozdarestauração@hotmail.com. E você poderá também enviar o seu e-mail, notificar a sua audiência para com o nosso programa, ou solicitar, se quer que nós venhamos estudar sobre algum tema, de que você gostaria de aprender um pouco mais com Deus e com a palavra, e você, através disso, ajudando a nós em oração, eu tenho certeza que Deus vai grandemente nos abençoar. Ou então, durante o horário do programa, você poderá ligar para o nosso telefone móvel 18 97 23 4777. Se você está fora aqui da área 18, você pode ligar 0 operadora 18 97 23 4777. E durante este programa você poderá ligar, e estaremos lhe atendendo e notificando, ou anotando a sua notificação. Se você tem um pedido em seu coração e quer que nós venhamos agendar para numa data posterior nós possamos estudar juntamente com você através da palavra, para nós será um prazer muito grande, meu irmão, meu ouvinte. E também, através desses endereços e através desse telefone, você também poderá solicitar o seu batismo, Você que já tem estudado a palavra de Deus, você que já tem aprendido como deve ser batizado, como nós já temos estudado em outra oportunidade sobre a questão do batismo cristão, e você, por certo, se estudou e Deus trabalhou, compungiu em seu coração, e você deseja descer as águas, cumprir a palavra de Deus na sua vida, você pode tanto vir aqui em nosso tabernáculo, que está situado neste mesmo endereço da correspondência, Rua Vicente Caetano de Araújo, número 165, Jardim Eldorado, Presidente Prudente. E nós temos aí 3 reuniões durante a semana, às quartas, às sextas, às 19h45 e aos domingos às 18 horas, exceto todo o primeiro domingo do mês, quando nós temos o nosso culto de Santa Ceia no horário das 17 horas. E todos os domingos, se há candidato, nós podemos realizar o batismo. Nós temos aqui o batistério, nós temos as roupas, tudo pronto, esperando por você, se assim você desejar. E se você está um pouco distante daqui de Presidente Prudente e deseja ser batizado, nós também temos pessoas qualificadas para ir até você e realizar o seu batismo, ou talvez poderá ter pessoas
crentes, ministros, autoridades espirituais próximo de você, que nós poderíamos também estar indicando para que você seja batizado. Então, meu irmão, meu ouvinte, estamos à sua inteira disposição. Você pode nos ligar, ou pode então nos corresponder, ou então enviar o seu e-mail, e assim nos notificar qual é a sua necessidade. E também temos folhetos, livretos, literaturas, ou se você também deseja cópia de algum dos nossos estudos, que nós estamos estudando aqui por esta emissora, também podemos tirar a cópia e enviar para você. Basta você solicitar e nós estaremos passando o seu pedido às pessoas que são responsáveis nesta área, e eles estarão entrando em contato com você, tá bom? Deus te abençoe. Meu muito obrigado, principalmente por mais uma vez estar aí acompanhando o nosso programa. Mais uma vez, meu irmão, meu ouvinte, nós vamos ler o Salmo 128 para a nossa meditação, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Hoje, meu irmão, meu ouvinte, sendo o quarto dia que estamos estudando esse tema, como deve-se educar os filhos, nós já temos aqui aprendido bastante, é claro, com a palavra de Deus, através da bondade, da graça, da misericórdia do Senhor. Nós temos lido aqui já inúmeras escrituras, como Provérbios 22, verso 6, Mateus 5, 37, Provérbios 29, versículo 15 e 17, como também Efésios 4, 31, temos lido também 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24, como também Salmo 127, versículo 3. Agora nós vamos um pouquinho mais na palavra de Deus, vamos ler desta feita, para a nossa meditação de hoje, e quem sabe não só esta escritura, mas se o tempo permitir, estaremos adentrando um pouco mais também nas escrituras. Nós vamos para o livro de Provérbios, que tanto nos ensina, que tanto nos ajuda dentro desta questão. Provérbios capítulo 13, versículo de número 24. Ontem nós meditamos quase que o tempo todo aqui da nossa programação, mediante ao que nós aprendemos aqui no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 15 e 17, que uma criança, um menino, ele não pode ser dado a si mesmo. Ou seja, não podemos deixá-lo ele à vontade, sem ser corrigido, sem ser ensinado, sem ser redarguido. Ele precisa que o pai, que a mãe, ele precisa daqueles que têm autoridade sobre eles, o ajudar, através, mesmo que às vezes repreendendo severamente, às vezes brandamente, dependendo da ocasião, às vezes cortando-lhe alguns privilégios, como ensina a palavra de Deus, castiga o teu filho a tempo. Então, existe muitas maneiras que depende da ocasião, e do impelir do Espírito de Deus. Agora, é claro, isso tudo fazendo diante da direção de Deus e diante de amor. E também vimos o quanto é necessário nós termos tempo para dar atenção para uma criança, pois uma criança é um homem em formação, é um homem do futuro, é um menino homem. E aquilo que ele vai aprender, aquilo que ele vai formar dentro de si próprio, o seu eu, o seu ego, então isso tudo, meu irmão, meu ouvinte, a sua personalidade, isso tudo vai depender da influência, do ensinamento, do acompanhamento de pessoas responsáveis, capacitadas por Deus para ajudar esse pequeno ser, esse pequeno homem ou essa pequena mulher do futuro. E às vezes os pais se omitem por reclamar, por não ter tempo, por não ter paciência. E é uma coisa muito boa para se pensar, como já passamos por isso, apenas dando uma recapitulada, que quando um homem vai se casar, ele não deve apenas estar preparado para ser um esposo, para ser um marido, mas também para ser um pai.
Uma mulher, uma moça, ela não deve estar apenas preparada para ser esposa, para ser mulher, mas também para ser mãe, né? Para ser uma ensinadora, para ser aquela, como diz aqui em Provérbios, no capítulo 14, versículo 1, toda mulher sábia edifica a sua casa. Então, ela tem que ser dotada de sabedoria, de graça, para que assim então possa ajudar esta criança, ter paciência, ouvi-la, não é? Ensiná-la, e não só repreender, não só redarguir, não só exortar, não só castigar às vezes, mas também com sinceridade, não é? Com estímulo, não é? Ajudar esta criança também em seus pontos positivos, quando ele está em alta, quando ele faz alguma coisa que é digno de louvor, que é digno de elogio, também elogiar, não apenas da boca para fora, como tentando bajulá-lo ou algo assim, mas mostrar de coração que está feliz por aquela atitude correta. E é claro que isso também vai ajudar muito esta criança. Mas vamos aqui em Provérbios capítulo 13, versículo de número 24. O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que ama ao seu tempo o castiga. Então preste atenção. O que retém a sua vara aborrece o seu filho. Ou seja, aquele que não traz a repreensão, ele pensa que às vezes está fazendo bem para o filho, ele está ajudando este filho, não é? Ele está sendo um bom pai, ele está sendo bonzinho, como nós às vezes intitulamos, mas pelo contrário, ele está aborrecendo, não é? Esse menino. Por quê? Porque está retendo a repreensão, está retendo a correção, e isso não se deve fazer. Como expressou o profeta de Deus desta era, se você tem um filho e todos os dias esse filho está brincando à margem da rua, que não é um lugar correto, ou de uma rodovia, e ali passam pessoas, às vezes, como é normal, não é? Principalmente aqui em nossa nação, se perde mais pessoas, não é? Com acidente automobilístico do que numa guerra, como as estatísticas provam que perdemos mais pessoas neste país em um ano, não é? Com acidente de automóvel do que perdeu-se quase em toda a guerra do Vietnã. Então, por aí você vê as estatísticas, elas não mentem, né? E se você tem um filho, ele está às margens de uma rodovia, brincando o tempo todo, quem sabe empinando pipa ou qualquer coisa assim, e vendo esses carros em altas velocidades passando, e às vezes pessoas um pouco alcoolizadas, sem reflexo, e essa criança correndo perigo de vida, e você vai lá e diga para ele: Juninho, sai daí, filhinho. E o Juninho continua empinando o pipa e disse: pai, deixa para lá, eu vou soltar pipa. Que enjoeira, eu preciso brincar também, não vou ficar só retido dentro de casa. E o pai fala uma vez, fala duas vezes, fala 3 vezes. Aí diz: é problema dele, eu vou deixar ele para lá. Não é outra, se eu for falar com ele, ele vai achar ruim comigo, ele vai achar que eu sou um careta, que eu sou um chato. Você acha que esse pai ama esse filho? Não, ele nunca amou, não é? Porque depois, se um carro desgovernado o pega e o mata, não vai adiantar nada ele chorar, porque ele não vai ou lamentar, ou dizer onde é que estava Deus, porque ele tinha que ter usado da prudência, né? Ele tinha que ser prudente. A Bíblia pede para que tenhamos prudência, então não vamos jogar a culpa em tudo em Deus, né? E dizer que Deus poderia ter guardado ele. Mas Deus também pede que nós sejamos prudentes, sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente. Então, se está ali à margem da rodovia, sabe que tem um carro em alta velocidade, então o certo, o correto, o prudente é tirar esta criança o mais rápido que pode das margens dessa rodovia. Agora, se ele não quer ver por bem, se você o ama ele, você o tirará à força, porque você quer ele vivo, você quer ele bem. Isso se vai custar uma hora de aborrecimento, se vai custar choro, se vai custar lamentação, se vai custar passar um dia inteiro intrigado sem falar com o pai, mas não tem problema, isso aí vai passar. Agora, se ele for pego por um carro e morto, ou então ficar aí paraplégico, aí as coisas ficam mais difíceis, você não acha? Então, se você ama ele, você não vai reter a correção, você não vai reter a repreensão, você vai corrigir, você vai o repreender, não é verdade? E aqui diz: ao seu tempo o castiga. Ao seu tempo, como eu estou dizendo, enquanto esta criança ainda pode aprender, enquanto esta criança ainda consegue ouvir você, como eu estava dizendo na programação anterior, ou foi na outra programação,
O que acontece é que às vezes os pais, para obter autoridade sobre os pequeninos ainda quando é pequeno, né, abusam da sua pequena mente virgem e fica ensinando coisas indevidas, né, lhes ameaçando com o fogo do inferno, lhes ameaçando com o bicho-papão, lhes ameaçando com o homem do saco. Não fica aí fora porque tem um homem que passa com um saco e ele pode jogar você dentro do saco e depois não devolve você mais, e o pequenininho fica ali com aquele olho, né, tatalado ali olhando e com medo e vem para dentro. Isso não se deve fazer, nem por brincadeira, né? Ele vai crescendo um pouquinho, ele sabe que não tem homem do saco coisa nenhuma, que não tem bicho-papão coisa nenhuma. Como eu disse, ele pode ir para a escola e depois verá que tem muitos amiguinhos que não estão nem aí com o fogo do inferno e vai influenciar eles. Então você tem que ensinar o que é correto. Você tem que, desde pequenininho, ser sincero, trabalhar. Aquilo que você disse para ele quando era pequeno, você poderá dizer para ele quando ele estiver com barba grisalha sobre a sua face. Você sempre diga a verdade, né? Ensina a verdade, trabalha com sinceridade, porque aí, quando você disser uma coisa, ele vai ter segurança no que você está falando. Então, tudo tem que ser feito ao seu tempo próprio. Porque depois, meu irmão, meu ouvinte, que esta filha já se tornou uma adolescente, uma menina, já tem o seu sentido muito bem exercitado, já tem, vamos dizer aí, a sua personalidade formada, tem o seu ego próprio, ela não adianta mais castigar, não adianta mais você dizer o que ela tem que fazer, porque ela já tem a sua formação, e aí, meu irmão, meu ouvinte, é só Deus para trabalhar com esta vida, não é? Mas cabe a nós, como já meditamos aqui no livro de Provérbios, eu creio que foi no capítulo 29, não é? Cria um menino no caminho que se deve criar, que mesmo depois de crescido, ele não se apartará dele. Ele pode ter o seu período de filho pródigo, ele pode sair, dar as suas voltas, mas vai chegar uma hora, meu irmão, meu ouvinte, que ele vai lembrar da casa do pai, ele vai lembrar da boa educação que você o deu, da sinceridade que você trabalhou com ele a vida inteira. Então, quando ele quiser uma referência, ele sabe aonde encontrar. Esta é a realidade. Mas vamos andando mais um pouquinho aqui ainda no livro de Provérbios, no capítulo 23, do versículo 12 a 25. Provérbios, capítulo 23, versículo 12 ao versículo de número 25. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Não retira a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Né? Isto aqui é o que diz a Bíblia Sagrada, como diz, quando se fala hoje de vara, né? Hoje é até proibido por lei. Né? É proibido por lei. Eu vou fazer aqui uma crítica construtiva, né? Eu sei que as autoridades, eles fazem o possível, que está no alcance deles. Mas você tem visto que esses métodos novos de educação não têm funcionado. Não tem. Né? É claro que nenhum educador, nenhuma autoridade espiritual é a favor de espancar, porque nós vamos ver isso aqui na Bíblia, que a Bíblia mesmo chega a dizer que se for para matá-lo não alcança. A Bíblia é contra espancador, tanto é que um dos quesitos cobrados, né, dos requisitos cobrados de um ministro é que ele não pode ser espancador. Você ser um corretor, ou vamos dizer assim, um corrigidor é uma coisa. Agora você ser um espancador é outra coisa. Não retire a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigará com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Como eu estou dizendo, se você sabe que tem um carro em alta velocidade, né, e ele vai pegar esta criança e matá-la, se você ama, você vai deixar ela às margens da rodovia? Isso prova que você não o ama, não é verdade? E se você tem um filho, se você tem uma filha, e você criou no caminho que se deve ser criado, e de repente você vê ela sendo influenciada, ele sendo influenciado por más companhias, por pessoas indevidas, por pessoas que não recebeu a mesma formação de que ela recebeu, não é verdade? E você a deixa por amor a ela, porque não quer contrariar ela, não quer contrariar ele, com certeza, minha irmã, meu irmão, esse não é o verdadeiro amor de Deus. O amor de Deus é corretivo, né? O amor de Deus corrige ao seu tempo. Tanto é que Deus diz ali em Apocalipse capítulo 3, eu açoito e corrijo todo aquele que eu tomo por filho. Então o amor de Deus é corretivo. O amor de Deus às vezes nos causa tristeza. Como diz na carta aos Hebreus, nenhuma repreensão, né, ao seu tempo ela traz gozo, ela traz alegria. Pelo contrário, traz tristeza.
mas depois vai produzir um fruto pacífico. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno, ou seja, da sepultura. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas. A maior alegria de um pai é ver um filho falando, é ver um filho se expressando, e ele sabendo que o que ele está falando é correto. Isso traz alegria. Não tenha o seu coração inveja dos pecadores, antes, ser no temor do Senhor todo dia. Você não precisa, meu irmãozinho, você que está acompanhando este programa, minha irmãzinha, você não precisa ter inveja daqueles que andam num caminho tortuoso, caminho de pecadores, pessoas desenfreadas, que não têm o conhecimento da verdade. Você não precisa ter inveja deles, né? Seja você mesmo, tenha a sua personalidade própria, não seja imitador de ninguém, forme a sua própria personalidade, não é verdade? Escolha um caminho reto para se seguir, que é o caminho de Deus, que é a palavra de Deus, porque o próprio livro aqui de Provérbios diz em várias passagens que para os homens há muitos caminhos que parecem ser caminhos de vida, mas no final terminam em caminhos de morte. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, ser no Senhor, ser no temor do Senhor todo dia, quer dizer, no respeito do Senhor para com a sua palavra, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Como nos ensina o profeta de Deus desse tempo, pense o que é correto, fale o que é correto, faça o que é correto, e no final você estará fadado a se dar bem. Porque aqui diz, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Ou seja, você não será uma pessoa frustrada. Se você semeia o bem, você só tem que colher o bem. Se você semeia edificação, só tem que colher edificação. Se você estuda, você persevera naquilo que está fazendo, e como diz a Bíblia, despreza os desejos da mocidade, não é? Porque esses desejos é somente inclinação da carne, não é verdade? Em vez de ficar com paquerinhas, em vez de ficar perdendo tempo com estas coisas, mas incline a sua cabeça a estudar, tem um projeto na sua vida, tem uma formação, uma personalidade própria, sem imitar a líder da classe, sem imitar o líder da classe, não é? Sem imitar aquele líder que quando chega na hora do recreio, todos estão em torno dele. Não seja seus amigos, não seja seus companheiros, porque se eles não receberam a mesma instrução que você recebeu, com certeza eles não têm nada a ver com o que você pensa, com o que você acha. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Quer dizer, cabe a você a dirigir o seu coração. Por quê? Porque a mente é a porta da alma. Primeiro, as coisas para descer ao seu coração, terá que vir primeiramente na sua concupiscência, na sua cobiça. Como disse, quando você vê outros sendo venerados, sendo aplaudidos, antes de você pensar e deixar descer aquilo ao seu coração e dizer, eu gostaria de ser como fulana, ela é 10, todo mundo gosta dela, todo mundo fala com ela, todo mundo aplaude, tudo que ela fala, todo mundo gosta, ri. Em vez, antes de deixar isso descer para o seu coração, né, esquadrinha primeiramente se o que ela está fazendo é correto. E com certeza você sabe que não é. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Quer dizer, guarda o teu coração, né? Guarda a tua mente. Não esteja entre os beberrões de vinho, quer dizer, aquela turminha, porque aí a coisa começa a desencaminhar. Não esteja entre os beberrões de vinho, eu poderia dizer os beberrões de cervejas, nem entre os comilões de carne, quer dizer, domingo temos churrasquinho na casa de Ciclano, churrasquinho na casa de Bertano. A Bíblia pede, esteja longe disto. Né? Como diz o Salmo 1, não te detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. Ou seja, quem tem muito tempo para beber e para ficar de festa em festa e de entretenimento a entretenimento, principalmente se estuda, né? A fase da criança, da adolescência, não é? Ele não vai ter muito tempo para essas coisas, porque as festas não deixam ele ter tempo. Então, a Bíblia diz, foge disto, na verdade, foge disto. Ouve ao teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Ou seja, ouve ao teu pai, preste atenção no que ele está falando, não é? Porque ele tem mais experiência do que você,
ele já aprendeu mais do que você, ele já viveu mais do que você, principalmente se é um pai cristão, se é uma pessoa que já tem aprendido com Deus e com a palavra. Ouve ele, preste atenção no que ele está dizendo, não é? Ouve o teu pai que te gerou, quer dizer, que Deus usou para que você, através de um jeito de vida, você viesse ao mundo. E não despreze a tua mãe. Ou seja, quando a mãe disser, não é, preste atenção no que a mãe está dizendo, porque se ela é uma cristã, ela é uma mulher sábia, ela irá edificar a casa. E principalmente quando vier a envelhecer, respeita esses cabelos brancos, porque isto é maturidade, isto é experiência, tá bom? Deus te abençoe, meu muito obrigado. Hoje vamos parando por aqui, mas Deus permitindo, amanhã ou na próxima oportunidade nós estaremos dando sequência a este estudo ainda, pelo menos por mais um programa, tá bom? Deus te abençoe, meu muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir A Voz da Restauração. Contamos com sua audiência em nosso próximo programa.